Graça e paz, queridos. Sentimos-nos felizes em poder entrar no vosso lar para juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor através desse culto. Gratidão é a palavra-chave para esse domingo 11 de abril. Gostaríamos, nessa oportunidade, citar alguns versos do Salmo 136, que expressa na íntegra aquilo que o Senhor é e sempre foi para com o seu povo, para com todos aqueles que de fato e verdade temem o seu nome. Diz o seguinte, o Salmo 136, dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Dei graças ao único que realiza grandes milagres, seu amor dura para sempre. Dei graças àquele que criou os céus com muita habilidade, seu amor dura para sempre. Dei graças àquele que colocou a terra no meio das águas, seu amor dura para sempre. Dei graças àquele que abriu o mar vermelho ao meio, seu amor dura para sempre. Fez Israel atravessá-lo a salvo, seu amor dura para sempre. Dei graças àquele que guiou o seu povo pelo deserto, seu amor dura para sempre. Ele se lembrou de nós em nossa humilhação. Seu amor dura para sempre. Livrou-nos dos nossos inimigos. Seu amor dura para sempre. Dei graças ao Deus dos céus. Seu amor dura para sempre. O amor de Deus é infinito. Não dá para explicar em palavras o quanto Ele é fiel em todas as suas promessas. E a sua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Creem nisso, queridos, de todo o seu coração. Em meio a todo esse momento que estamos vivendo, abra a palavra, creia na palavra, cita a palavra, porque o Senhor deseja dar a cada um de nós a segurança que necessitamos através da palavra. Pai, oferecemos a Ti esse culto de louvor e adoração ao Seu santo nome. Que esse 11 de abril seja marcado por um culto onde todos vão se lembrar que o Senhor é Senhor em todas as situações. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos dando a oportunidade de entrar nos lares e ministrar a vida dos Seus filhos, que eles creem de todo o coração que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Em nome de Jesus. Amém. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Sem ti não há valor em mim.
e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, leva-me além. Minha vida flua mais na tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso, maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais na tua unção, mais do teu poder. Leva-me além, leva-me além, leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais na tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder.
Boa noite, igreja, você que está em casa, que Deus possa estar te abençoando, te fortalecendo nessa semana, que para muitos foram bem difíceis, mas, queridos, vamos estar nos lembrando que as misericórdias do Senhor dura para sempre, né? Que você está se mantendo de pé, com saúde, porque o Senhor tem guardado a tua vida. Vamos estar consagrando os nossos dízimos e as nossas ofertas por um momento de gratidão, por tudo aquilo que o Senhor tem feito ao nosso favor nesses dias. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos pelo dízimo que podemos trazer à tua casa, Senhor, como prova de gratidão, fidelidade da nossa parte para com o Senhor. Pai, rogamos a Ti que a Tua bênção seja sobre cada lar, que o Senhor venha sustentar os Teus filhos com saúde, dando a eles a provisão necessária. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha cercar a cada um. Senhor, em nome de Jesus, colocamos também as ofertas. Senhor, queremos ofertar também como gratidão à Tua casa. Senhor, e dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos fortalecido, tem nos animado a prosseguir. Senhor, e se há alguém enfermo, que o Senhor venha com a cura. Senhor, se há algum necessitado, que o Senhor traga provisão. Pai, assim te pedimos, em nome de Jesus. Queridos, vamos estar orando agora pelas famílias. Eu queria te dizer que a tua família é uma família bendita, porque foi o que o Senhor falou para Abraão, que nele seria bendita todas as famílias da terra. Então, não abra mão da sua família. Nós vamos orar agora nesse instante, por todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, de saúde, de perdas, para que Deus venha com consolo e venha ministrar cada família nesse dia. Senhor, nós te louvamos, porque Tu és o Deus das famílias. Senhor, te louvamos, Senhor, porque não há outro caminho além de Ti. Por isso, Senhor, eu te peço nesse momento que Tu venhas visitar cada família, cada lar. Senhor, que Tu possas estar trazendo o Teu consolo sobre cada família que nesse momento está com algum enfermo na sua casa, alguma perda que teve, que haja o Espírito Santo Consolador sobre essas famílias. Ligamos também, Senhor, as famílias, Senhor, a Ti, os pais, os filhos. Pai, nesse tempo, Senhor, de crise, de momento difícil que estamos passando, Pai, que haja unidade nas famílias, que haja, Senhor, uma força, uma ação, Senhor, Pai, de buscar a Ti, de buscar a Tua direção, para que a Tua bênção esteja sobre a nossa casa. Passa o Teu sangue sobre os umbrais das casas. Senhor, traga, Senhor, essa unidade para que todo espírito de confusão, todo espírito de irritabilidade, Senhor, venha cair por terra. Pai, nós queremos profetizar que todas as famílias, Senhor, que buscam a Ti, Senhor, e aquelas que ainda não Te conhecem como Senhor e Salvador, que eles possam buscar em Ti, que é onde vem o nosso socorro, onde nós encontramos consolo para as nossas vidas. Abençoamos, ó Deus, com todas as sortes de bênção, todas as famílias, Senhor, da Tua igreja, aqueles que estão nos ouvindo, que todos possam receber uma porção do céu nessa noite, é o que nós te clamamos em nome de Jesus. Boa noite, comunidade cristã. Vamos estar orando pelo nosso Brasil agora, e eu queria te convidar a você se colocar em clamor pela nossa nação. Como a pastora Eliana já bem disse aqui, nós temos vivido dias difíceis. As famílias têm sido atingidas, cada brasileiro tem sido atingido por esse momento.
E nós precisamos orar de acordo com 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 ao 4, que diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, para que haja dignidade, piedade, uma vida mansa, pacífica, tranquila. Nós precisamos orar por cada autoridade do nosso Brasil. Então vamos estar orando. Senhor, nós queremos colocar o nosso Brasil diante de Ti. Senhor, sabemos que os dias têm sido difíceis, de muitos desafios, mas cremos num Deus todo-poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que estabelece reis, aquele que remove reis. E oramos agora pedindo ao Senhor, o grande Deus, o grande Rei, o soberano, que estenda, Senhor, as Tuas mãos, ó Deus, de poder sobre a nossa nação, sobre o nosso Brasil. Pai, livra-nos do mal, livra-nos, Senhor, da vida indigna, ó Deus, da vida de falta de paz, de alegria, de mansidão, Senhor. E oramos agora pedindo a sabedoria do Senhor sobre as nossas autoridades, ó Deus, sobre aqueles que exercem governo sobre a nossa nação. Nós oramos, Pai, que seja sobre eles a sabedoria do Senhor, porque a sabedoria que vem do alto, essa é plena, Senhor, e rogamos que haja uma direção certa, que não venha faltar os recursos na nossa nação. Ó Deus, nesse momento de pandemia, onde estamos envolvidos num momento em onde a nossa saúde está em dificuldade, nós queremos orar agora sobre as autoridades médicas, Senhor, sobre cada médico. Oramos, ó Deus, que haja sabedoria do Senhor sobre eles, ao ter o cuidado sobre cada brasileiro. Senhor, queremos também invocar ao Senhor para que não venha faltar os remédios, ó Deus, que não venha faltar os leitos, que não venha faltar os recursos nesses tempos difíceis. Nós oramos, ó Pai, que o Senhor estenda a Tua mão sobre cada leito nessa hora, sobre cada um que está enfermo nessa pandemia. Nós oramos que seja um tempo de sinais, de maravilhas, ó Deus, que haja cura sobre cada um que está enfermo desse Covid, Senhor, e pedimos ao Senhor misericórdia da nossa nação. Senhor, nós oramos por misericórdia. Pai, tem misericórdia de nós, e que seja a Tua boa mão, Senhor, sobre o nosso Brasil. E nós queremos dar a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor que é devido ao Teu santo nome. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Troca as minhas vestes, toca-me com brasas do altar, purifica-me, renova-me, Senhor. Não me basta em Tua casa estar, quero ministrar diante de Ti. Lava as minhas mãos e o meu coração. Quero me lembrar de onde caí, me
arrepender e voltar para ti. Quero me lembrar de onde caí, me arrepender e voltar para ti. Troca as minhas vestes, toca-me com brasas do altar, purifica-me, renova-me, Senhor. Não me basta em tua casa estar, quero ministrar diante de ti.
primeiro dia. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero queimar como no primeiro dia. Oh, Jesus, sim, Jesus. Oh, Jesus. Acende o fogo, acende a chama, acende o fogo, acende a chama nos corações. Oh, Jesus. Graça e paz, irmãos, irmãs, Igreja do Senhor. Queremos nesse momento estar glorificando a Deus através da nossa vida. Quando eu digo nossa vida, do nosso viver. E durante o seminário de santificação, assim, fui tão edificado que eu ainda estou surfando nessa onda ainda de buscar Deus, santificação para a nossa vida, para o nosso viver. Então, assim, diante de tantos significados que é a santificação, uma das coisas que, na prática, né, que tem me levado a meditar sobre isso, fala que santificação também não é só uma comunhão com Deus através da oração, também santificação fala de você rejeitar o pecado, tipo, rejeitar a falta de perdão, rejeitar o medo, trazer no lugar de desesperança, trazer esperança, no lugar de onde tem tristeza, trazer a alegria do Senhor. Então, assim, a santificação, ela é uma identidade com a pessoa de Deus, com a pessoa do Espírito Santo, com a pessoa de Jesus, porque Jesus é santo, Deus é santo, o Espírito Santo é santo. Então, essa santificação fala dessa aproximação com Deus, dessa identidade com Deus. E nós sabemos que a oração intensa, né, orando sem cessar, é isso que vai nos levar a ter uma intimidade com Deus. E uma das coisas que me chamou muita atenção, que marcou muito meu coração, é quando o pastor Kiko falou sobre que as adversidades nos levam à santificação. Isso é uma verdade tão grande, tão tremenda, que eu comecei a buscar referências na palavra de textos, de situações, circunstâncias que tanto o povo de Israel, né, com os heróis da fé, né, os homens de Deus, as histórias que falam na palavra sobre o livramento de Deus diante dessa posição de buscar a presença de Deus, de santificar, de se separar para o Senhor. Isso é, se separar do mundo, não se deixar levar pelas influências do mundo, mas se deixar levar por Deus, pelo propósito que Deus tem na vida de cada um de nós. E eu queria ver 3 aspectos da santificação. Primeiro, a santificação, ela salva a nossa vida, ela nos livra do mal como pessoa, né? A santificação também, ela salva a nossa família. E a santificação, ela é capaz de salvar uma nação inteira. E eu gostaria de estar compartilhando sobre como que a santificação pode salvar a nossa própria vida. No livro de Daniel, no capítulo 3, no versículo 6, diz assim: qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Isso aqui foi um decreto de Nabucodonosor, quando ele fez aquela estátua dele, gigante de ouro, e baixou esse decreto, que quem não se dobrasse diante daquela estátua, então seria lançado numa fornalha de fogo. E nós sabemos que nessa época vivia lá, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, e quando todo o povo se dobrou diante daquela estátua, eles não fizeram isso. Então, falou Nabucodonosor, no versículo 14, e lhes disse: é verdade,
ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, e nem adorarás a imagem de ouro que eu levantei? Então, assim, eles foram questionados por não ter se dobrado diante daquela imagem. Mas o que chama a atenção é que esses homens já estavam vivendo uma vida de santidade. Então, assim, eles já estavam separados, tinham comunhão com Deus. Eles estavam vivendo num lugar de domínio, de escravidão. Então, assim, por conta da santidade deles, então eles foram levados a ser, eles foram provados nessa santidade. Provados que até onde eles iriam suportar essa adversidade que estava vindo contra a vida deles. E no versículo 14 a 18 diz, né? Agora, versículo 15, né? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta e do pífaro, da cítara, da harpa e do saltério, da gaita de foles, prostai-vos e adorai-vos a imagem que fez. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então eles responderam, Sadraque, Mesaque e Abednego, ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos as imagens de ouro que levantaste. Então a gente vê assim uma postura desses homens, a convicção que eles tinham por conta da comunhão com Deus. Então, assim, a fé deles era tanta, a certeza deles era tanta, que Deus estaria com eles em qualquer circunstância. Fosse que para livrar eles da fornalha, ou que ainda que eles morressem naquela fornalha, também eles não estariam abrindo mão da fé e da devoção dele, na certeza de que Deus estaria com eles em todas as circunstâncias. Nós sabemos que muitos cristãos, né, foram lançados ao fogo, foram queimados e não tiveram o mesmo desfecho, né, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas ele se enquadra nessa segunda questão. Ainda que eles não fossem livres do fogo, daquela morte, mesmo assim eles estariam permanecendo firmes diante da sua fé, e muitos cristãos passaram por isso e padeceram, morreram, mas a promessa é que estariam com o Senhor na eternidade. Apenas foi um momento diferente de que passaram, mas a certeza de que eles estariam em Deus e não negaram a sua fé. Então, o importante da santificação na nossa vida, ela é a certeza de que quando tiverem vindo as adversidades contra a nossa vida, nós vamos ter força o suficiente para passar por essas adversidades e permanecer firmes diante do Senhor, diante de quem nós cremos. E no versículo 23 a 25, então relata, né, como que isso aconteceu, né? Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram dentro da fornalha e sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós três homens dentro daquela fornalha atado? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E com aspecto de quanto que é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Então a gente fica vendo assim, quer dizer, por conta da fidelidade, por conta da certeza desses homens, então assim, Deus ali aprove a Deus livrar eles daquela morte, de dentro daquela fornalha, porque Deus tinha um propósito muito maior, não somente salvar a vida deles, mas também para que pudesse mudar o decreto naquela nação. E no versículo 28 diz assim:
falou a Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Então, essa certeza, né, assim, dessa convicção de se separar para Deus, causou um efeito tão grande na vida de Nabucodonosor que ele entendeu que realmente Deus era um Deus que livrava, porque era uma situação tão anormal, tão diferenciada, tão sobrenatural, que como que alguém cairia dentro daquela fogueira e não morreria? Então, assim, Deus tinha um propósito muito maior, além de salvar a vida daqueles homens. E no versículo 29 diz assim: portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, quer dizer, ele referiu ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, quer dizer, não falou mais de nenhum outro Deus, e reconhecendo que realmente Deus era Senhor sobre todas as coisas, e dizendo, né, que eles seriam, quem fizesse qualquer coisa contra Deus, ele seria despedaçado e suas casas seriam feitas em monturo, quer dizer, em lixo, porque não há outro que possa livrar como esse Deus, como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então, assim, o que eu entendo disso? É que essas pessoas, né, esses homens, se colocaram nessa vida de santidade diante de Deus. E assim, eles permaneceram firmes, e isso fez com que a vida deles fosse poupada. E, além disso, mudaram a história daquela província, né, lá de Nabucodonosor, né, o reinado de Nabucodonosor trouxe completamente uma mudança naquele lugar por conta da fé desses homens. Eu entendo que a nossa vida de fé também ela é capaz de mudar a história tanto da nossa vida como a vida de um ambiente que nós vivemos, ou de repente até de uma nação, como aconteceu aqui. E também uma vida de santidade ela pode salvar a nossa família. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, verso 14, fala dessa santidade, dessa separação, o que ela é capaz de causar numa família. Então, em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 14, diz: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. O que Paulo está explicando aqui? Ele está dizendo que se um dos dois se santificarem, isso é, se separarem, buscar Deus, crer na palavra de Deus, buscar os caminhos retos do Senhor, andar na presença de Deus, buscar os seus mandamentos, seus estatutos, isso é viver uma vida de santidade, separada para Deus, crendo que essa vida separada para Deus é uma vida que vai atrair a presença de Deus, para que Deus possa agir dentro da sua casa. Então, existem vários tipos de situações que têm acontecido dentro das famílias. Muitos maridos desesperançados, muitas esposas desesperançadas, achando que o cônjuge não vai mudar. Então, assim, uma das formas de transformar, de ver o milagre de Deus acontecendo dentro da nossa casa, é quando um dos dois toma posse de uma vida de santidade diante do Senhor. Mas, normalmente, o que acontece? Acontece falta de perdão, a ira se levanta, e contenda se levanta. Então, assim, tantas situações vão acontecendo dentro de uma casa, como se fosse os dois degladiando, disputando áreas da casa, ou querendo ver assim, quem que manda mais dentro de uma casa. Então, uma vida de santidade, na realidade, significa se aproximar de Deus, buscar em Deus todo livramento, buscar em Deus trazer paz, harmonia e trazer salvação para a sua própria família. E outra coisa também que a santidade causa, né? Ela pode salvar toda uma nação. E eu tomei aqui o exemplo da vida do rei Josafá, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Então, nos versículos de 1 a 7, diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é de En-Gedi,
Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, pregou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Então, o que a gente vê aqui? Esse rei de Israel, nesse tempo, ele se viu cercado pelos inimigos, então, certamente, ele estava em desvantagem diante dos seus inimigos, e ele sabia das promessas de Deus sobre a vida, sobre o povo de Israel, e assim, aquela adversidade, aquela dificuldade que eles estavam passando naquele momento aqui, levou eles a buscar a presença de Deus. Então, assim, veio pessoas de Judá, de tudo quanto é canto, naquele momento, para se colocar diante de Deus, para clamar a Deus. O que isso significa? Um povo que deixou o seu dia a dia, os seus afazeres, toda uma rotina de vida, de repente essas pessoas estavam vivendo até esquecidos de Deus, vamos dizer assim, e nesse momento da adversidade, eles se uniram para buscar a presença de Deus. É o que eu acho tremendo aqui, que quando José fala assim, ele apregou o jejum sobre todo Israel, sobre todo Judá. Esse jejum significa assim, Senhor, nós estamos aguardando em Ti, nós estamos separando as nossas vidas, porque não existe outro caminho, não existe salvação, não tem como a gente ser livre dos nossos inimigos, se o Senhor não fizer alguma coisa pela nossa vida. Então, eu chamo isso de dependência total de Deus. Quando nos dependemos totalmente de Deus, então, assim, isso é um reconhecimento, isso é uma atitude de quem que realmente está se separando, está se santificando, isso é, se colocando na presença de Deus, crendo que somente nele o livramento virá. Então, a gente tem um relato no versículo 13, quando diz, né, que todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos, todas as famílias, todas as pessoas estavam ali diante de Deus, com o mesmo clamor, com o mesmo desejo, passando a mesma dificuldade por conta dos seus inimigos. E no versículo 15, ele diz, né? E disse: dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o que diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas do vosso Deus. Então, essa atitude de se separar, de buscar a Deus, isso mexeu com o coração de Deus, e Deus mandou dizer para eles que, assim, isso que vocês estão fazendo, se vocês realmente confiam em mim, se vocês sabem realmente que eu sou um Deus que cumpro promessas, eu tenho uma aliança com vocês, então, assim, dessa vez, nem lutar vocês vão precisar de lutar, porque eu vou fazer isso por vocês. E no versículo 21 a 22, diz como que isso aconteceu. Então, assim, aconselhou-se com o povo e ordenou os cantores para o Senhor que, vestido em ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 22, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Então, olha que coisa tremenda, quando a gente confia no Senhor, pode ser a situação mais difícil, mais complicada, mais inusitada, pode ser algo que foge completamente das nossas forças, do nosso entendimento. Então, Deus, quando age sobre a nossa vida, Ele age de forma de trazer libertação, Ele traz sobre a nossa vida completa, vamos dizer assim, Ele tira de sobre as nossas vidas todo o jugo do nosso inimigo. Então, a única coisa que nos resta fazer é buscar Deus, se separar para Deus, crendo que é Ele que nos sustenta, é dEle que vem toda a provisão, e a única coisa que nós precisamos de fazer, então, é buscar a presença dEle e nos santificar. Então, o que a gente fica vendo? Que a nossa santificação leva a salvar a nossa própria vida, a nossa santificação leva a salvar a nossa família, e a nossa santificação nos leva a salvar uma nação. Foi o que aconteceu aqui, o povo de Judá, o povo de Israel, foi liberto, né, por conta de que eles se separaram diante de Deus, e Deus trouxe esse grande livramento. Então, assim,
fazendo um paralelo, hoje nós vivemos numa verdadeira Babilônia, né, de escravidão, de influências malignas sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Então, esses dias eu tive em um determinado local e ali eu vi umas meninas pequenas, todas com celular na mão e fazendo essas danças, né, que é muito propagado pela mídia. Então, assim, danças que insinuam atitudes de impureza. E assim, é de assustar, por conta de que, como que uma criança naquela idade, aquelas meninas naquela idade, e os meninos também, assim, praticando coisas que a gente fica vendo assim, quão longe estão eles dessa santidade, ou melhor, quanto longe estão eles de uma vida na presença de Deus. Então, eu entendo que a nossa vida, né, diante do Senhor, a nossa santificação tem condições de transformar até esses ambientes, porque assim, as famílias estão produzindo uma matéria-prima muito ruim para a sociedade, as famílias que não têm esses princípios de Deus nas suas vidas. Estão produzindo pessoas que estão com comportamentos ruins, comportamentos que vão completamente contra a palavra de Deus, trazendo destruição na imagem e semelhança de Deus. Enquanto que, quando nós nos santificamos, quando nós nos colocamos diante de Deus, nós produzimos uma matéria-prima muito boa para salgar o mundo e fazer com que o mundo tenha luz através dos nossos filhos, da nossa descendência. Então, assim, como que a gente pode viver num mundo, então, tipo essa Babilônia, onde o pecado está por toda parte e em todo canto? E a única maneira de nós conseguirmos viver nesse mundo tão impuro, tão sujo, é uma vida de santidade. Isso é buscar um estilo de vida e andar na presença de Deus. Essa é a resposta que nós temos da palavra do Senhor, né, para viver uma vida na presença dEle. Então, assim, e Jesus orou pelas nossas vidas. Jesus orou para que nós não fôssemos acometidos de todas essas impurezas, de todas essas coisas ruins. E no livro de João, no capítulo 17, verso 15 a verso 18, Jesus disse: olha, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que Jesus está dizendo aqui? Que a palavra dele é a verdade. Então, assim, e nós somos santificados através da sua palavra. Então, assim, tanto tem se falado, né, aqui na igreja, de ler a palavra, meditar na palavra, né, estudar a palavra, memorizar a palavra. E a gente sabe que esse é o caminho, porque a palavra, ela entrando no nosso coração, ela vai causar esse efeito, que é essa separação para Deus, viver uma vida de santidade na presença do Senhor. E assim, para encerrar, eu gostaria de compartilhar também o Salmo, onde o salmista fala, né, no Salmo 46, o versículo 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, e a gente pode dizer, socorro bem presente nas adversidades. Então, em suma, o que a gente entende? Por maiores que sejam as adversidades, qual é o meu coração? Como eu estou preparado para passar por essas adversidades? O tanto que eu estou fortalecido ou o tanto que eu estou enfraquecido. Então, assim, a grande diferença de nós sermos aperfeiçoados através da adversidade é quando nós estamos já separados, ou melhor, santificados, porque quando vierem as adversidades ou as tribulações, nós vamos passar por elas, nós não vamos sucumbir nelas. Então, assim, é muito, muito importante. Uma vida de santidade, ela acontece através de uma vida de oração, orando sem cessar, buscando a presença de Deus. E buscando a presença de Deus, isso é uma vida de santidade, é uma vida santificada diante do Senhor. E assim, as adversidades,
vão vir para provar a nossa fé, provar a nossa santidade. E do momento que estivermos firmes na palavra do Senhor, entendendo, vivendo essa palavra, não vai existir nenhuma adversidade que possa fazer com que a gente venha sucumbir e morrer pelo caminho. Porque a promessa de Deus, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, que essa palavra não seja apenas uma palavra de informação, mas seja, como o apóstolo Paulo falava, né, que as palavras dele não fossem apenas palavras de convencimento humano, mas ele pedia a Deus que a palavra dele fosse uma palavra de poder, de manifestação do poder de Deus. Então, assim, como que você pode manifestar o poder de Deus na sua vida através da palavra? Pegando ela, trazendo para o teu coração, fazendo com que ela seja uma prática na sua vida. Essa é toda a diferença de uma vida de santidade. Deus os abençoe. Vamos orar nesse instante. Senhor, nosso Deus e Pai, que a Tua palavra, Senhor, que é como uma espada, Senhor, penetrante, Senhor, possa estar, Senhor, indo no mais profundo do coração de cada um daqueles que estão ouvindo, Senhor, que ouviram, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que seja o Teu Espírito Santo trazer, Senhor, essa vida, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, que ela possa descer no mais profundo do coração, no mais profundo do entendimento de cada um dos Teus filhos, Senhor, e causar o efeito em que Tu queres, Senhor. Pai, o efeito que Tu queres, Senhor, é que cada um de nós sejamos transformados, Senhor, na imagem do Teu Filho, Senhor, e que cada dia, Senhor, possamos viver essa vida de santidade, separado desse mundo, separado dessa Babilônia, Senhor, que nós vivemos, Senhor. Ó Pai, não se deixando ser influenciado, Senhor, por nenhuma das esferas, Senhor, sejam políticas, sejam governamentais, seja no ambiente que nós vivemos, Senhor, mas, Senhor, seja a nossa vida, Senhor, separadas para Ti. Guarda, Senhor, nossas vidas, guarda a nossa família, guarda a nossa nação, e declaramos que Tu és Senhor sobre a nossa nação, porque só Tu és capaz, Senhor, de santificar a nossa nação. Por isso clamamos que assim seja, Senhor, que a Tua paz e a Tua alegria, Senhor, que excede todo entendimento, Senhor, pare sobre a vida dos Teus filhos agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti,
teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença. É o meu prazer, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer.